Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Na cadeia produtiva de pinos, qual é o elo mais fraco? Quais são os seus pontos fortes? Ser sustentável implica em atender os aspectos social, econômicos e ambientais. O objetivo do Compete Pinos é dialogar na busca da sustentabilidade em termos de cadeia produtiva. Áreas com verde dos plantios de pinos gerando grandes expectativas, fruto de décadas de trabalho, resultado do pioneirismo e crescente aplicação de conhecimentos. Extensas áreas no litoral sul, sem perspectivas de utilização econômica, são exemplos da persistência e crença em um mundo melhor, de oportunidades, onde a qualidade de vida é sempre prioridade. A atividade de floresta, de pinos de São José do Norte, ela já se incorporou à história do município. Isso começou na década de 70 e promoveu para São José do Norte um grande crescimento em termos de renda para a população, no sentido de oferecer empregos diretos lá nas comunidades rurais, fazendo com que aquelas famílias, hoje permanecentes dentro dessas comunidades, tivessem, além da sua atividade normal, que é a cebolicultura, que é a principal cultura do município de São José do Norte, tivessem uma oportunidade de emprego no momento em que essa cebolicultura não anda nas condições normais. Então ofereceu diretamente lá nas comunidades oportunidades de emprego. Mas para São José do Norte, objetivamente, ao longo de muitos anos, essa renda, o emprego direto que essa indústria gera, a indústria do Pinos gera para o município de São José do Norte, é um esteio para a economia, porque ela emprega pessoas com, digamos assim, uma peculiaridade do meio rural, pessoas que não teriam acesso a outros tipos de emprego, e principalmente ela consegue fazer uma distribuição dessa renda, porque essas pessoas recebem os seus salários dentro da comunidade de São José do Norte. Aqui elas acabam nutrindo também a atividade comercial, porque compram no supermercado, compram no posto de gasolina, e isso faz com que a geração de renda para o município de São José do Norte. Nas regiões de Mostardas e São José do Norte, um exemplo de prosperidade graças ao planejamento no cultivo. O sistema de regeneração substitui o plantio de mudas em segundo ciclo. O processo é natural. A própria natureza preserva a semente pelo tempo necessário, propicia a germinação e crescimento, revelando os indivíduos dominantes, a partir de onde a ação humana interfere com a aplicação do conhecimento no manejo, com vistas à obtenção de plantios sustentáveis. A área passa por desbastes, onde são eliminadas todas as mudas em excesso. Tudo é feito com planejamento dos espaços livres e as linhas de formação do plantio, onde são mantidas aquelas com melhor desenvolvimento. Dessa forma, a natureza auxilia na formação de plantios em sucessivas rotações, tornando a propriedade e a produção florestal sustentável de maneira permanente. Manejo planejado, paciência e aplicação de conhecimento técnico, investimentos necessários no período de crescimento. Chega-se ao momento do início da exploração, atualmente bastante mecanizado. Em menos de 20 segundos, árvore no chão, limpa, cortada. Agora a matéria-prima destinada a vários segmentos industriais, entre indústrias madeireiras da região e fabricantes de chapas. Atualmente, parte da produção dos plantios pioneiros e dos provenientes dos resultados de regeneração em segunda rotação, além da produção da madeira serrada, propicia a produção de roliços, inclusive torneados para o mercado externo. Portugal e França são os principais compradores. Sem dúvida nenhuma, nós temos que entender que o Pinos tem um papel fundamental ainda em muitas regiões. E hoje a gente vê um avanço muito grande em muitas restrições que são feitas ao Pinos. E o Pinos ele é uma ferramenta muito importante. Então o que nós queremos discutir é exatamente isso.
discutir a questão do pinos, como trabalharmos com pinos, onde trabalhar com pinos, de que forma e o quanto nós vamos dar sequência nesse processo. Porque se nós não plantarmos mais florestas, vamos dizer, dentro do nosso estado, nós vamos, principalmente nessas áreas mais difíceis de produção florestal, nós vamos desenvolver uma cadeia e vamos ter limitações futuras. E o Brasil pode ter um papel fundamental na exportação desse tipo de produto florestal. Nessa região, além da madeira, o Pinos fornece a produção de resina com bons resultados. A operação de resinagem inicia entre o 8º e 10º ano, ou quando a árvore atingir a 18 centímetros de diâmetro, colhendo-se a goma nesses sacos colocados estrategicamente a alguns centímetros do chão. Cada árvore chega a produzir 3,3 kg de resina por ano, em 10 estrias, cortes na transversal, por onde escoa o produto, um fator a mais para a sustentabilidade do plantio e da propriedade. Só nessas plantações que visitamos no litoral sul do estado, são produzidas para os mercados interno e externo cerca de 13 milhões de quilos por ano, quase 10% da produção nacional. Os principais mercados são China e vários países da Europa. O Brasil é o 3º maior produtor de resina do mundo, atrás somente da Indonésia e da China. Ainda na região sul do litoral gaúcho, vários outros produtores se dedicam à exploração de resina em seus plantios. E mais, existem 2 indústrias de processamento de resina, empreendimentos de empresas florestais, que fabricam breu e terebintina, matérias-primas para um vasto campo de utilização, como em colas, tintas, entre outros. Um resineiro chega a fazer as estrias em cerca de 1.200 árvores por dia, um profissional especializado que recebe toda a atenção das empresas. Mora em vilas especialmente construídas para eles com ótimas acomodações. As casas têm cozinha, quarto, banheiro, chuveiro com água quente, sistema de esgoto, freezer e geladeira coletivos, eletricidade produzida com energia solar, água encanada, tratada, provinda de poços e mais. Muitos trabalhadores escolhem o horário para cumprir a jornada de trabalho e recebem pelo sistema de meritocracia. Uma forma de dar ao trabalhador condições plenas para executar suas tarefas, descansar e obter renda para o seu sustento e realização pessoal e também familiar. Nós trabalhamos muito focado nos funcionários, nas pessoas que trabalham conosco, tentando entender um pouco a cada indivíduo que trabalha conosco. Eu digo que o nosso trabalho, a instituição que nós atuamos é cada ser humano que trabalha conosco. Então, muito focada nas pessoas e por ser uma atividade do meio rural, ela tem as ações muito voltadas para o homem do campo. Eu acho que esse é um grande diferencial do setor florestal e aqui em São José do Norte, onde nós tentamos entender as suas necessidades e dentro da atividade, a oportunidade de empregá-los e ao mesmo tempo nós temos o cuidado de que o homem do campo continue fazendo as suas atividades no meio rural. Por exemplo, os agricultores continuam plantando a sua cebola, então nós damos férias em períodos que oportunize ele manter a sua atividade no meio rural. Então nós sempre tentamos adequar a atividade na empresa com atividades das iniciativas individuais de cada funcionário. Então nós aprendemos nesse tempo de que quem trabalha fundamentalmente com gente, como nós trabalhamos, com pessoas, nós trabalhamos com trabalho artesanal, muito valioso. Nós usamos o homem. Ele, na verdade, um resineiro é um artesão. Ele trabalha com as mãos. Ele trabalha com uma disposição física. Então, para isso, nós temos que conquistar essa disponibilidade, essa disposição. E conquistar essa disposição é alinhar o projeto da empresa ao projeto de cada um dos homens. Um exemplo único, um fenômeno natural. O homem agradece a ajuda do Pinos, que exerce uma função que poucos conhecem. Mar aberto, vento, água e areia. Essas imagens são da copa das árvores, que já tem até 30 metros de altura. Elas existem, mas, ao lado, numa imensa área, as dunas já cobriram milhares de pés de pinos. Elas serviram de barreira. Se não fosse essas árvores, a invasão das dunas móveis já teria absorvido áreas e outras utilidades comerciais, sociais e ambientais. É a constatação testemunhal
que, além de ter fundamental importância na vida das pessoas, o Pinos também combate esta ação da natureza, neste caso tão prejudicial. O futuro do Pinos está afirmado. Nós temos que discutir se nós vamos ampliar esse projeto de produção florestal, se nós vamos mantê-lo, que está definido a manutenção, mas sem dúvida nenhuma a madeira sempre foi uma commodity muito valiosa e vai continuar sendo. Então, assim, eu acho que a atividade florestal na nossa região, ela está afirmada e ela tende a se firmar cada vez mais como uma atividade economicamente muito importante e gerando impactos econômicos e sociais impressionantes nessas regiões. A importância do Pinos no cenário nacional continua despertando o interesse da comunidade científica. A UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, criou o curso de Engenharia Industrial Madeireira. É a oportunidade de formar profissionais que vão atuar na indústria da madeira, inclusive do Pinos, ampliando o leque de oportunidades para o produtor. Está formando profissionais com uma sólida formação em engenharia e, ao mesmo tempo, com conhecimento específico da madeira. E acredito que esse profissional, então, vai contribuir bastante para o desenvolvimento, para a qualificação do nosso setor industrial madeireiro. Nossos egressos têm atuado particularmente em indústrias moveleiras, na Serra Gaúcha, em outras indústrias aí pelo Brasil, tanto de celulose e papel, como de painéis, atuando também especificamente em algumas áreas de madeira sólida, com empresas que atuam com serrarias, secagem da madeira, ou seja, eles têm diversificado as suas atuações, mas particularmente têm ingressado na Serra Gaúcha indústrias que atuam com desdobramento de madeira e produção moveleira.